Fala galera perdida, beleza cara? Tudo certo com vocês? Tô de volta aqui depois de um breve período de férias, como poderia deixar de ser, trazendo um videozinho de um review aí de mais um carro alugado pra vocês, cara. Antes da gente começar, você já sabe, se inscreve aí no canal, deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreve, segue todas as nossas redes sociais, todos os links estão aí embaixo na descrição, beleza? Que você não perde nada do que rola por aqui no universo do Perda Total. Bom, se você acompanha a gente pelo Instagram, você viu algumas fotos, alguns stories. Eu fiz até uma live com esse carro que é ele, o famoso, o querido, o odiado Corolla Cross, portador da maior marmita do mercado nacional. Bom, falando um pouco da escolha do Corolla, lógico que não foi minha escolha. Eu reservei a categoria SUV, Premium, Platinum, X, sei lá, não vou lembrar, tá? As opções eram declaradas no site Compass, que eu imagino que seja o T270, Caoa Chery Tiggo 7, que era a minha escolha preferida, eu já explico porquê, e Hyundai New Tucson, que essa provavelmente ninguém mais tem, porque já foi. Essas três eram as opções que o site declarava. Eu gostaria muito de pegar o Tiggo 7 pela experiência de conviver com um Caoa durante um tempo maior, né? E também porque ele tem o tetão panorâmico de vidro que as crianças iam se amarrar, que o Compass eu não sei se a versão disponível teria. Bom, pegamos o avião, seguimos a nossa viagem, chegamos na locadora, eu fui informado que a única opção disponível seria o Corolla Cross. A princípio eu fiquei muito do puto, porque não que o Corolla seja um carro ruim, é porque eu, Antônio, não gosto muito da maneira como os Toyotas modernos se comportam, da ausência quase que total de feedback que eles passam da pista para o motorista. Questão de gosto, você pode curtir, você pode não curtir. Eu não curto muito. Eu não curto muito CVT. E o Corolla Cross ele usa uma CVT casada com motor 2.0, 4 cilindros, aspirado. Enfim, só tem tu, vai tu mesmo. Peguei o Corolla Cross, que era a versão XR, que é a versão de entrada básica do Corolla Cross. Carro muito grande, para os padrões atuais de SUV de shopping, tá? Bem confortável. Enfim, convivi com o Corolla Cross durante 2.000 quilômetros entre o aeroporto de Navegante, passando pela Serra Catarinense, passando pela Serra Gaúcha, indo até Gramado, voltando, pegando estrada de cascalho de pedra, passando em ponte que caiu. Cara, uma viagem insana. E todos esses relatos automobilísticos vão virar um outro vídeo que vai ser publicado em breve, espero que na semana que vem, beleza? Mas voltando ao Corolla Cross. Como eu estava de viagem, de férias com a família, eu não consegui fazer um review do carro tão detalhado, tá? Mas eu consegui gravar ali o interior, consegui gravar a parte de fora. Ele estava meio sujo, porque o carro andou das dunas de Florianópolis ao nevoeiro e lama do alto da Serra Catarinense. Então você imagina, eu não parei para lavar o carro. Mas eu acho que deu para dar uma visão geral ali de tudo que o carro oferece, beleza? Vou botar aqui agora o trechinho que eu gravei lá e depois eu volto para falar um pouco mais do comportamento do Corolla. Acompanha aí. Fala perdidos, beleza? Cara, tô aqui no meio das férias para trazer para vocês um review muito rápido, mas que não poderia deixar de fazer, do Corolla Cross XR 2022. Esse carro aqui na cor preta, imundo, sujo, como carro que rodou 1.000 quilômetros entre dunas da praia de Florianópolis e lama e cascalho da Serra Catarinense. Tudo isso carregando criança, biscoito, farelo de pão, aquela zona dentro do carro. Mas enfim, né? Fazer o quê? No meio da viagem foi o que deu para fazer. Uma coisa engraçada desse carro é que ele te lembra a todo momento que ele é um Corolla Cross, entendeu? Tem escrito na traseira, na frente, na mala, no tapete, cara, em todo lugar tá lá, Corolla Cross, Corolla Cross. Se você esquecer, facilmente ele vai te lembrar que ele é um Corolla Cross. Bom, com certeza vocês sabem, isso não é novidade para ninguém, o Corolla Cross é um carro que tem uma série de críticos ferrenhos, eu sempre fui um deles, tá? Por conta de algumas coisas, principalmente que a galera pega mais no pé do carro, é o marmitão no escapamento, que esse aqui também tem, tá pretinho, tá pintadinho, tá meio feito, umas soldas estranhas, não sei se é original, não sei se já teve solda, enfim, mas tá lá. E o freio de estacionamento no pé, tá? Que é um pedalzinho que você pisa para acionar e pisa novamente para desacionar ou
desativar o freio, e o eixo de torção na suspensão traseira. São esses 3 pontos que a galera mais pega no pé do Corolla Cross. Além desses 3, eu sempre peguei muito no pé do Corolla Cross por conta do motor 2.0 aspirado antigo, entre aspas, e do câmbio CVT. Bom, agora eu tô aqui e eu vou ter que dar meu braço a torcer. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Cara, não tem espaço para torcer aqui. Se desse, eu dava. E eu vou explicar para vocês por quê. Por partes. Primeiro, suspensão traseira por eixo de torção. É feio no carro desse preço? É feio no carro desse preço. Ele deixa a desejar estabilidade? Não. É um carro com uma boa estabilidade, uma boa dinâmica de curvas, tá? Eu peguei serra com esse carro, peguei estrada, passei em pista esburacada. Cara, o carro tem um comportamento dinâmico muito bom. Então, se ele tivesse uma suspensão traseira multilink, ele seria melhor? Sim, mais confortável, talvez inclinaria menos em curva, mas ele não é um carro ruim de curva, tá? O freio de estacionamento no pé. Meu filho, eu tenho uma Blazer. Se você não sabe, o freio de estacionamento na Blazer, você aciona pisando num quarto pedal do lado da embreagem. E ele é mais pesado do que eu. Esse do Corolla é pesado, sim, mas é muito mais leve que o da Blazer. Tudo bem, motorista de Blazer não é parâmetro. O Corolla Cross é o único carro do mercado nessa faixa que tem esse freio. É estranho? É. A X35 sempre usou e eu nunca vi ninguém reclamando. A Santa Fé usava, eu nunca vi ninguém reclamando, tá? Eu entendo, se fosse um botãozinho aqui, um freio eletrônico, seria muito melhor. Sim, seria, mas não é uma coisa que me incomodou tanto nessa viagem, tá? Bom, cara, o Corolla Cross é um carro espaçoso, tá? Tem mais espaço que o sedã? Desconfio que não, mas é um carro espaçoso. O porta-malas não é tão grande quanto o sedã, mas é um bom porta-malas, tá? Tem um acabamento legal, tem uma luzinha espia, uma luzinha auxiliar no porta-malas, tá? Para ajudar. Além disso, ele tem a cortininha do deschavamento, que você puxa a cortininha ali e prende ela. Toma cuidado, porque ela não é um bagageiro, você não pode botar coisas em cima dela. Tem até um aviso lá de máximo 2 kg por sobre a cortina, senão você vai estragar a cortina do seu Corolla Cross, beleza? Os bancos não são de couro na versão XR, são bancos de tecido, mas não é um tecido vagabundo, é um bom tecido, tá? O banco do motorista é muito bom, cara, ele te abraça, ele tem um apoio aqui no segurador de picanha aqui do lado, muito bom. Além disso, ele tem esse encosto de cabeça, vou mostrar aqui no carona, ó, que ele pode embutir, cadê? Ele fica embutidinho, desce, ele fica embutidinho, igual o encosto de Up TSI, mas não é encosto de Up TSI porque ele levanta e separa no motorista também assim. É um banco bom, é um banco confortável, não te maltrata em viagens, tá? Não é muito duro, nem é muito mole, é um banco na medida para não incomodar ninguém, cara. O volante tem ajuste de regulagem, tanto de altura quanto de profundidade, então é fácil você se encontrar, tá? Fácil você casar aqui com o carro. Fora isso, cara, é uma versão de entrada de um carro caro. O que isso quer dizer? A versão de topo tem 1 milhão de funcionalidades que essa não tem. Por isso você vai encontrar 1 milhão de botõezinhos cegos que não fazem nada, porque na versão de topo ele faz. Aqui você tem um USB na frente, 2 no banco traseiro. Desse lado aqui você tem o interruptorzinho do farol de neblina e só. Falando um pouco da chave, uma chave simples, uma chave canivete, com 3 botõezinhos, trava, destrava e o botãozinho para acionar o alarme do carro. Chavinha canivete, apertou o botão, o canivete saiu, né? Simples, né? Mas é condizente com um veículo de entrada, mesmo sendo um Toyota, mesmo sendo um Corolla Cross, ele é um Corolla Cross de entrada. Então, até razoável. Se você nasceu ontem de manhã, para você ligar um carro com a chave normal, você enfia ela naquele buraquinho ali, assim, e simplesmente gira, que o carro liga. É uma mágica do século XX. Aqui na porta do motorista a gente tem os 4 botões das 4 janelas. Aqui você tem o botão que trava ou destrava a porta dos carros. Travei, destravei, travei. E aqui você tem o botão que trava o vidro, né? Para somente o motorista comandar os vidros. Normalmente, carros que têm essa função, a maioria dos que tem vidro elétrico atrás tem essa função. Quando você liga essa trava, você trava somente o vidro elétrico traseiro. Então, quem está no banco traseiro não consegue acionar as janelas traseiras. Nesse carro, você trava também a do carona. Então, minha esposa está muito feliz comigo, porque por conta das crianças eu tive que acionar essa trava e nem ela consegue comandar o vidro. Só eu consigo. Eu não sei se aqui na central existe alguma configuração, eu procurei realmente
volantes. Não encontrei, não sei se existe alguma configuração que deixa essa trava somente para os vidros traseiros. Por que que eu imagino que tenha essa trava? Porque quando eu peguei o carro, quando eu colocava o câmbio no P, só a porta do motorista destravava. Quando normal é destravar todas as portas. E eu consegui, por uma configuração lá, fazer ele destravar todas as portas. Mas, enfim, ainda não encontrei essa configuração do vidro. Aqui é o ajuste dos espelhos retrovisores, tá? Laterais. Isso aqui é muito legal. Você colocando esse botãozinho aqui nessa posição, os espelhos ficam abertos. Se você trouxer ele para essa posição, os espelhos se fecham, tá? E você deixando aqui no A de automático, eles ficam abertos. Quando você trava o carro, eles fecham. Quando você destrava o carro pelo alarme, pela chave canivete, eles abrem. Bom, falando um pouco do que o carro tem das perfumarias. Aqui o volante é multifuncional, como vocês podem ver. Eu vou ligar ele aqui para vocês verem a função. Olha lá, o painelzinho simples, contagiro, tem um termômetro, marcador de combustível, velocímetro. Você, para ligar o carro, não precisa pisar no freio, beleza? Ó, o carro ligou. Corolla Cross, caso você esqueça novamente o carro que você tá. Ali naquela telinha a gente tem algumas opções. Ali agora tá com uma espécie de algumas marcas chamam isso de menu eco, né? Ela dá ali o consumo instantâneo, o consumo médio, etc. A autonomia do carro, temperatura e por aí vai. Aqui você mudando, você tem o velocímetro digital, mais o indicador eco ali. Novamente para a mesma função. Para o lado, você tem aqui o indicador do controle de cruzeiro ou da velocidade de cruzeiro e do assistente de permanência em faixa, tá? Aqui você tem a música, o áudio, né? Aqui ele vai te informar a faixa, o artista, aquelas bagulhagens. Aqui o trip, né? Se você zerar ele vai te mostrar a distância percorrida, o tempo e etc. Aqui algumas configurações, como por exemplo o assistente de permanência e faixa, a frenagem de emergência, o sensor de estacionamento e mais algumas outras configurações. Para o lado novamente, mensagens, não a mensagem. Voltando, o menu eco onde ele estava anteriormente. Falando um pouco do ACC, que é a velocidade de cruzeiro adaptativo, ou piloto automático adaptativo. Você liga ele nesse botãozinho aqui, aparece aquela mensagem lá, radar pronto. A partir daí você acelera até uma determinada velocidade, 100 km por hora, por aí, sei lá, vamos dizer, e aperta aqui, 7. Aí ele vai setar a velocidade de 100 km por hora, sempre mantendo a distância para o carro da frente. Essa distância para o carro da frente você pode regular nesse botão. Você tem 3 níveis, mais perto, médio, mais longe. Você vai apertando aqui, aqui embaixo, bem onde está, embaixo daqui onde está escrito radar pronto, aparece 3 faixinhas, uma faixa mais perto, 2 faixas médias, 3 faixas mais longe. Quando tiver um carro na frente, ele vai aparecer um carrinho desenhado aqui e ele vai frear, mantendo a mesma velocidade do carro da frente na distância que você escolheu nesse botão. O outro assistente que ele tem é esse aqui. Eu vou apertar aqui, aparece ali, ó, auxílio de direção ativo. O que é esse auxílio de direção? Ele vai reconhecer a faixa da esquerda, a faixa da direita e vai manter o carro entre essas duas faixas. Se você, segurando o volante, vier um pouco para a direita, ele vai puxar o carro para a esquerda e vice-versa. Se você soltar o volante durante muito tempo, ele mantém o carro na faixa, mas ele emite um alerta sonoro, o famoso bip, e aparece uma mensagem: pelo amor de Jesus, segure o volante, senão vai todo mundo falecer. Além disso, a gente tem aqui também o botãozinho do assistente por voz, volume mais e menos, desligar e ligar telefone ou atender chamadas, desligar chamadas, um botãozinho aqui do menu e um botãozinho para você fazer um retorno automático na via. Não, gente, sacanagem, tá? Isso aqui é para você voltar das opções que você estiver selecionando no momento. Aqui, falando um pouco da central, cara. Essa central é uma central boa, tá? O Corolla Cross, assim como o sedã, teve uns problemas de fornecimento de central nos últimos anos por conta da crise de semicondutores, etc. Usaram alguns modelos diferentes, tá? Dentre o que eu achei de relato na internet, essa aqui é uma que muita gente elogia, tá? Só que eu achei ela pouco intuitiva. Um exemplo, vocês estão vendo aqui, né? Que ela não tem a opção, não tem o ícone Android Auto. Meu telefone usa o Android. Agora, quando eu espeto o telefone, aparece o íconezinho aqui, Android Auto. Eu só clico nele, eu já posso usar a navegação, por exemplo. Quando eu peguei o carro na locadora, esse ícone não aparecia.
Aí eu fiquei achando que eu estava com um dos Corolla Cross que não possui Android Auto, porque eles existem. Alguns modelos de central não tem Android Auto. Só que depois de muita pesquisa na internet, 1000 km segurando o telefone não, mas colocando ele aqui, nesse lugarzinho aqui para poder usar o GPS, então eu descobri que você tem que vir aqui, ó, aqui é o menu, né? Essa opçãozinha menu, essa tela aqui, você vem em configuração, beleza, geral, definições de projeção, e aqui você tem a opção Apple CarPlay e Android Auto, que você pode ligar ou desligar. Esse carro, quando eu peguei, ele estava assim, ó, Android Auto desligado. Então eu espetava o telefone e nada acontecia. Depois de toda essa pesquisa, eu vim aqui ligado. Agora temos Android Auto, meu Deus do céu. E aí, quando você espeta o telefone, nessa tela menu vai aparecer o iconezinho do Android Auto. E funciona, tá? É boa a central, mas é pouco intuitiva. Eu, como dono de Onix Turbo, a central do Onix é muito mais intuitiva do que essa. Mas essa funciona muito bem também. Aqui no ar-condicionado, a gente tem um ar-condicionado digital de uma zona só. Tá? Isso aqui é função automática, ligado, desligado. Você pode desligar o ar-condicionado aqui. Aqui as opções de direcionamento, tá? Aqui uma opção eco, não sei o que isso faz. Desembaçador, aqui você ajusta a velocidade do vento e aqui você ajusta a temperatura. Beleza? Vou desligar aqui, senão é impossível de escutar. Aqui é a única porta USB da frente, onde você liga o cabo para acessar o Android Auto e o Apple CarPlay, tá? Além disso, a gente tem aqui alguns outros botõezinhos que eu vou falar para vocês já já. Esse aqui é o botão do demônio, o botão que você desliga o controle de tração. Aqui é para quem quer brincar, mas quem quer brincar, não compre o Corolla Cross, por favor. Esse botão aqui é interessante e eu vou falar para vocês já já. Quando você liga eles, ali você seleciona o modo Power do câmbio, você muda um pouco o comportamento do câmbio e eu já vou falar para vocês sobre isso. Falando um pouco mais do câmbio, ele tem um modozinho Power, tem um botãozinho Power aqui, que quando você liga, ele muda um pouco o comportamento dele. O que ele faz? Ele segura as rotações mais altas quando você tira o pé, antecipando um pouco o tempo de retomada. Então, é um tempo que a CVT não precisa abrir e encurtar a relação para você acelerar, não. Ela já está ali no pontinho para você mandar ver. Isso me ajudou muito nas subidas de serra, tá? Porque mesmo nas subidas, quando eu aliviava o pé, ele baixava para marcha lenta quase no motor. E aí quando eu acelerava de novo, ele tinha aquele tempo de mudar as relações. Com o modo Power ele segura mais, tá? Mas, cara, dá para andar no modo econômico o tempo todo, numa boa, tranquilão, sem maiores problemas. O modo manual é bom, as trocas são rápidas. Outra vantagem de CVT que emula marcha, tá? As trocas são rápidas, ele emula 10 marchas, como eu falei. Não usei muito, porque 10 marchas é marcha demais. Pra você ficar mais, menos, mais, menos. Quando foi que eu usei? Descendo serra. Aí eu jogava pro lado, botava uma terceira, botava a segunda, dependendo da velocidade, e deixava o carro, porque aí eu usava o máximo de freio motor que eu tinha à disposição. Se eu colocasse no D, o máximo que ele deixava chegar no freio motor era 3,5, 4.000 RPM. No manual, o céu é o limite, ou o corte de ignição é o limite. Bom, agora pra gente fechar o caixão e bater o prego, falar um pouco do posicionamento desse carro no mercado. Esse carro é um tipo de carro que tem muito tempo que a gente não tinha aqui no Brasil, tá? Que é o carro caro, pelado. Isso é muito normal lá fora. Quando você vai para os Estados Unidos, por exemplo, você aluga um SUV grande, você vai pegar uma coisa desse tipo aqui, lógico, grande, não um Corolla Cross. Com banco de tecido, com chave canivete, sem um monte de funcionalidade, com um monte de botão cego, é isso que você vai pegar. Aqui no Brasil tem muito tempo que a gente não tem, tá? É um carro interessante, tá em um preço interessante, tá? E meio que não tem concorrente. Ele concorre com carros menores do que ele, mais completos do que ele, e talvez o HR-V é o que chega mais perto dele, sendo que eu não tenho noção se o HR-V é maior, é menor ou é do mesmo tamanho, tá? Entre HR-V e Corolla, vamos falar de SUV pelado para SUV pelado. Qual dos dois que eu iria? Não conheço o HR-V, mas eu iria no Corolla, porque o HR-V que chega nesse preço aqui é 1.5 aspirado. Aí, meu filho, não dá. Não conheço esse 1.5 da Honda, mas não existe milagre, tá? Esse 2.0 aqui leva esse carro muito bem, tá? Em relação à mecânica, se você não se incomoda com o CVT, que
98% da população não vai se incomodar com esse CVT aqui. É um carro bom para você ter. Comparando ele agora com os SUVs menores e mais completos do que ele, aí a coisa fica bem complicada, cara. Porque você dá 160 mil nisso aqui, sabe? É meio puxado. Num carro que tem freio de estacionamento no pé, é meio puxado. Num carro que tem, por exemplo, como eu vou mostrar aqui para vocês agora. Essa versão do Corolla Cross, ela tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro com câmera de ré, mas a câmera de ré não tem as linhas direcionais. É uma coisa bem simples, 3 linhazinhas. Primeira linha você tá longe, segunda linha você tá perto, na vermelha Deus me livre, encostou, bateu. Esse é o alarme dele. Ele não tem aquela linhazinha que te diz para onde o carro tá indo, que é normal em carros até menores, em carros até bem mais básicos do que ele. Então, cara, isso daí é uma coisa que vai muito de cada um. Você dá 150 mil num carro desse, ou 150 mil em um T-Cross, por exemplo, 1.4, com teto solar, com o Diabo A4, num Tracker 1.2, que é uma construção mais pobre, etc., mas também completão, num Captur, que seja, tá? Num Fastback, que é um motor bem potente, que tem um câmbiozinho legal. Esse carro aqui eu gostei, tá? É um carro com espaço muito bom, é um carro muito bem construído, é um Toyota, tá? Eu não gosto muito disso, eu não acho que Toyota é isso que todo mundo acha, mas não dá para negar que são carros bem construídos, tá? Tem garantia de 5 anos, é um carro que eu curti muito, eu tinha muito preconceito com esse carro, mas eu acabei curtindo bastante ele. O CVT, tudo bem, ele me irritou em alguns momentos, eu não gosto de CVT, mas é um bom CVT, tá? Não é um CVT ruim, é um bom câmbio, cara, realmente é um bom câmbio, o comportamento não é ruim. Ele te pede troca de óleo a cada 40 mil quilômetros, mas se isso não te incomoda, você vai ser feliz com ele. Mas se eu tivesse essa grana, provavelmente, não sei, cara, se eu tivesse essa grana, eu acho que eu fazia igual o Wilson, comprava uma F250 2010 e queimava o resto de picanha. Bom, o que eu posso dizer desse tempo que eu passei com esse carro, cara? É um carro que me surpreendeu muito, tá? A minha expectativa era muito baixa, porque realmente, assim, as minhas experiências com Toyota, sabe, eles não me satisfizeram muito. Eu tenho um gosto mais purista, eu gosto de sentir o carro, eu gosto de sentir a rua, de sentir a pista, sabe? E o Toyota não é feito para isso. O Toyota é um carro confortável, tá? Feito para você entrar e andar. Ponto final. Eu costumo dizer que eles são muito anestesiados. Não necessariamente isso é ruim. Eu não curto. Vai do seu gosto, tá? Mas vamos lá. De todos os Toyotas que eu já dirigi, esse Corolla Cross foi o menos anestesiado. Não quer dizer que ele não seja. Ele era bem anestesiado, principalmente no feedback de direção, tá? Tudo muito, não leve, mas assim, tudo muito suave. Peso do volante muito suave. Uma coisa que eu estranhei demais, que era o peso do cinto. O cinto é muito leve, sabe? Você puxa o cinto com muita facilidade. Eu peguei o meu carro hoje, eu achei que tinha alguma coisa prendendo o cinto embaixo. Eu olhei e falei, cara, esse cinto tá preso, não é possível. Que o cinto é pesado, sabe? Então essas pequenas coisas, hoje eu já entendo um pouco melhor quem compra a Toyota e nunca mais troca. Porque uma vez que você acostuma com isso, eu rodei só 2.000 km com o carro, 15 dias. E eu já estranhei o peso do cinto no meu carro quando eu entrei nele de novo. Imagina se você tem um carro desse por 3 anos. Você sai dele e entra um carro que tem as coisas mais normais. Não vai se acostumar, demora para acostumar, é muito maior. Mas é um carro que ainda tem suas ressalvas, tá? Que a gente vai passar aqui uma a uma. Vamos lá. Motor. É um 2.0 clássico, 16 válvulas. Tem uma potência legal, 169 na gasolina, 177 no etanol, 21.4 kg de torque em ambos. Leva o carro muito bem, tá? A CVT me surpreendeu muito, cara, muito, muito. Eu não gosto de CVT, já cansei de falar aqui que eu não gosto de CVT, mas ele é uma CVT muito bem acertada. Ouso dizer que é a segunda melhor que eu já dirigi. Não é a primeira, porque a primeira melhor CVT que eu dirigi foi um Nissan Pathfinder, nos Estados Unidos. Era um motor V6, a potência era muito maior, e aí, cara, a melhor coisa para deixar um câmbio automático ruim bom é potência e torque. Conserta qualquer defeito. Mas essa CVT do Corolla era muito bem acertada. Ela alternava, sabe? Ela fica no meio do caminho. Ela não é uma CVT clássica, onde a relação do pedal com a RPM do motor é praticamente assim, inexistente, entre aspas, né? Você acelera, mas o carro às vezes ele comanda mais o câmbio do que a RPM. Eu vou falar um pouco mais disso adiante. Ele não era tanto assim,
mas ele também não emula marchas no modo D, tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que você está com o seu Corolla Cross parado no sinal, você afunda o pé. Ele vai deixar o RPM subir até o pico, até o corte, e depois vai baixar um pouco e vai baixar um pouco e vai baixar um pouco e vai. Num CVT clássico, mais antigo, ele pararia no pico de potência e o resto o câmbio faria. Isso é extremamente angustiante para quem é purista, para quem gosta de trocar marcha na mão, tá? O Corolla Cross não faz isso. Me irrita um pouco esse comportamento de mas é melhor do que manter no pico, tá? Mas é um câmbio que me surpreendeu, tá? Eu não esperava aquele comportamento do câmbio, eu não esperava o desempenho do carro. É um carro que tem um 0 a 100 declarado em 9.8. O carro anda muito bem para a proposta dele, beleza? Não dá para comparar ele com o 1.4 turbo, por exemplo, do T-Cross. Não dá para comparar ele com o 1.3 turbo, por exemplo, do Fastback, do Captur. Não dá. Para um carro aspirado, o Corolla Cross anda muito bem. E falando um pouco da CVT. E aí, só um parênteses aqui, a gente tem um vídeo onde eu falo mais detalhadamente assim dos vários tipos de câmbios automáticos que existem hoje no mercado. E lá eu falo bem do CVT. Então, se você assistir aqui e não pegar direito o que eu estou tentando explicar, eu vou deixar aqui na descrição o link desse vídeo. Vai lá e dá uma olhada que lá está mais detalhado, beleza? Falando num câmbio automático convencional, como por exemplo o T-Cross usa, como por exemplo o Fastback 1.3 usa, como por exemplo o Tiguan usa e vários outros carros do mercado usam. Automático convencional. É uma caixa automática de engrenagens planetárias. Aí eu não vou entrar muito nessa diferença de planetárias. O que você precisa saber é, cada marcha tem o seu conjunto de engrenagens. O que isso quer dizer? Como num câmbio manual, é o mesmo princípio. Você tem o par de engrenagens da primeira, o par da segunda, o par da terceira. No exemplo prático para você que não manja muito da mecânica da coisa entender. No seu carro, qualquer que seja ele, vamos dizer que se você tiver a 100 km por hora, de quinta marcha, o motor vai estar mais ou menos em 2.500 RPM. Show? Sempre será assim. Se ele está uma vez, ele sempre vai estar assim. Se você quer subir a RPM, você tem que colocar a quarta, que é uma marcha mais curta, que tem uma relação de transmissão mais curta. Antônio, o que é relação de transmissão? Relação de transmissão é uma relação entre o número de dentes da primeira engrenagem e o número de dentes da segunda engrenagem. Elas trabalham assim. Então, o número de dentes dessa ou o número de dentes dessa, você tem a relação de transmissão. Sempre que te fala relação, é isso, beleza? Numa caixa automática convencional, ou numa caixa automatizada de monoembreagem, dupla embreagem, ou numa caixa manual, cada marcha tem a sua relação. A primeira tem a sua relação, a segunda tem a sua e por aí vai. E elas são fixas. Entre a primeira marcha e a segunda marcha, você não tem marcha. Por isso que uma chama primeira e outra chama segunda, tá? O que isso causa? Causa aquela sensação de vou sair do sinal. Primeira, uau, segunda, uau, terceira, beleza? Quanto mais alta for a marcha, menor é a RPM para as velocidades mais altas. Por isso que você usa a primeira para sair do lugar e a quinta, a sexta numa autoestrada. Como que a CVT funciona? Você imagina um câmbio de 10 marchas, onde você tem a primeira e a décima. E no meio, você pode parar em qualquer lugar. É como se você tivesse a primeira marcha, a segunda marcha, e no meio você tivesse infinitas marchas. Lógico, o câmbio ele tem seu limite, ele não consegue parar em cada infinitesimal, mas no geral é isso. CVT quer dizer câmbio continuamente variável. Em inglês, CVT é câmbio continuamente variável. O que a CVT permite? Né? Você ter, como se fosse uma primeira marcha, muito mais curta do que em uma caixa automática convencional ou numa caixa manual, e uma última marcha muito mais longa do que a quinta de uma caixa manual, a sexta ou a sétima de um câmbio automático. Com isso, cara, ele dá uma flexibilidade e uma faixa de aproveitamento de torque muito melhor do que um câmbio automático daria, tá? Lógico, tem seus problemas, é um câmbio que demanda uma manutenção que o câmbio automático não demanda, tem esse aspecto de dirigibilidade que pode incomodar algumas pessoas, mas no caso do Corolla Cross, salvou o conjunto, cara. Se aquele carro tivesse um câmbio automático de 6 marchas, ele seria muito mais lento. Ele incomodaria muito mais. Ele teria muito mais buraco entre marchas. Que é um exemplo, Compass 2.0 Flex. É um carro que eu dirigi o Corolla pensando assim, se esse carro tivesse 6 marchas, ele seria igual ao Compass 2.0 Flex. Que não era um carro lento, tá? Mas era um carro que faltava alguma coisa, sabe? Faltava. Mesmo ele tendo 6 marchas, ele não tinha 4, ele tinha 6, mas faltava aquele... A CVT não, cara. A CVT, ela permite, quando você afunda o pé,
ela não tem aquele não, ela é como se ela trocasse marcha, ela não troca, mas é como se trocasse marcha muito rápido, ela encurta a relação, sobe a RPM, você ganha velocidade e ela vai baixando a RPM, a CVT vai abrindo, vai permitindo uma relação mais longa, enfim, você consegue viajar numa boa. Exemplo, eu consegui manter 120 km por hora com o câmbio no D, tá? Sem trocar marcha, e o motor a 2.000 RPM. Isso é uma relação mais longa do que a última marcha da maioria dos carros no mercado nacionais hoje com o motor fraco, tá? Se você tiver um carro 1.5, 1.6, 2.0 turbo ou um V6, talvez você tenha uma última marcha, uma sexta, uma sétima ou uma oitava, né, mais longa do que isso. Por quê? Porque você tem torque em baixas rotações para movimentar o carro. Por exemplo, você está numa autoestrada a 120 km por hora, andando em velocidade constante, pé parado. Você está vencendo uma resistência do ar ali que é grande, né? Mesmo o carro com uma aerodinâmica legal, é grande. Então você precisa de um torque sendo imprimido ali para movimentar aquele carro. Um motor 2.0 como o do Corolla não tem esse torque se o câmbio fosse de 6 marchas. A sexta, ela teria que ser bem mais curta do que a relação mais longa da CVT. Mas estava lá. Ele estava conseguindo, entendeu? Então foi uma coisa que me surpreendeu. Isso é possível, primeiro, por conta da CVT, de tudo isso que eu falei, e segundo, o 2.0 do Corolla Cross, apesar de ser um motor 16 válvulas com uma concepção antiga para os dias de hoje, ele tem um torque legal em baixa RPM. Legal para a sua concepção, beleza? Sem comparar com turbo. Porque mesmo com relações mais longas, não é normal aquele motor ter aquela capacidade, tá? Por conta do torque vir em rotações mais altas. No geral, cara, foi um carro que me satisfez, tá? Eu ainda preferiria ter pego o Tiggo 7 ou até o Compass, para ter a experiência do Compass Turbo que eu não conheço, mas valeu a experiência, valeu o tanto que ele me surpreendeu. A versão XR do Corolla Cross custa em torno de R$155 mil. Eu acho muito interessante a proposta de um carro, a gente pode dizer que ele é maior, né? Apesar de eu não considerar ele um carro grande, do que os concorrentes, como o T-Cross, como o Captur, como o Renegade, mais básico do que os outros. Então você tem a galera ali vindo no topo de linha, T-Cross 250 TSI, Renegade, mais caro que tem, Compass Turbo já, Fastback 1.3 Turbo, tá? Essa galera completaça, e você tem um Corolla Cross, que é um carro que o mercado coloca ele numa categoria superior, né? Na teoria ele é médio, enquanto os outros são compactos, peladão, entendeu? Isso é muito interessante. O que me impede de ser assim, eu compraria o Corolla Cross? Primeiro, é a CVT, tá? Apesar de ter curtido, não teria todo dia aquele carro, gosto pessoal. E segundo, ele tem o freio de estacionamento no pé, não me incomodou. Eu tenho uma Blazer, se você não sabe, o freio de estacionamento da Blazer é no pé. Não me incomodou, mas ele tem chave canivete, quando todos os outros têm partida no botão. Todos os outros têm freio de mão, freio de estacionamento, perdão, eletrônico, ele tem o freio no pé. Todos os outros são turbo, ele é aspirado. Todos os outros são automáticos convencionais, ele é CVT. Então, assim, ele tem banco de tecido, é um banco muito bom, mas ele tem banco de tecido. Tudo isso me impede de falar, eu compraria o Corolla Cross XR. Realmente, assim, não compraria. Eu preferiria pegar um carro menor, mais completo, com um motor turbo, uma concepção mais moderna e um câmbio automático convencional por preferência pessoal. Esse último, sim, preferência pessoal. Entre Renegade, Compass, talvez um Compass mais básico, T-Cross, Captur, vai lá. Quem que eu escolheria, cara? Eu não sou muito apaixonado por Fiat. Esse cargo aqui no Perna Total fica com o William, mas eu acho que eu iria no Fastback 1.3 Turbo, tá? Por quê? Ele é menor do que o Corolla, pelo menos assim aparenta ser, mas ele tem um espaço legal. Ele tem um motor 1.3 Turbo de 180 cavalos, tá? Com certeza ele anda mais do que o Corolla, e ele tem um câmbio automático convencional de 6 marchas. Ô, Antônio, você é maluco? Você compraria um Fiat em vez de comprar um Toyota? Cara, eu não estou analisando a religião Toyota, tá? A durabilidade Toyota, a confiabilidade Toyota. Eu estou analisando o que o carro oferece, beleza? Eu não tenho dúvidas que um Corolla Cross é um carro muito melhor construído do que um Fiat Fastback, tá? Eu joguei esse carro no buraco, cara. Eu passei estrada de terra, eu fiz tudo que tu pode imaginar com o carro, e o carro não fez um ai. Nada. Eu devolvi como eu peguei, sabe? Realmente é um carro muito bem construído, mas para se conviver no dia a dia, não basta você comprar o melhor. Você tem que comprar o melhor para você, e o melhor para mim não seria aquele carro ali. Mas, cara, não se sinta pressionado pela moda se você quer comprar um Corolla Cross. Se você curtiu, compra, tá? Eu que, sim, defendo tudo
contra o que o Corolla Cross tem, motor aspirado hoje em dia, CVT. Cara, eu curti. Realmente eu curti, tá? Eu entendo quem compra, não é uma escolha ruim, não é um carro que está caro, o XR, tá? Os outros eu não analisei. Não é um carro que está fora do mercado, é um carro que tem uma proposta legal, tá? É um carro básico, entre aspas, porque ele já tem roda de liga, ele tem ACC, ele tem assistente de permanência em faixa, ele tem assistente que abaixa o farol alto se você encontra outro carro no caminho, ele tem Android Auto, Apple CarPlay, ele tem várias coisas. Ele só não tem realmente algumas perfumarias que os concorrentes têm, beleza? Mas é isso que eu queria deixar aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida do Corolla Cross, deixa nos comentários que a gente tenta responder na medida do possível, beleza? Se não é inscrito, se inscreve aí no canal, cara, deixa o like, compartilha com seu amigo que tem Corolla Cross para ele ficar mais tranquilo, que já que todo mundo critica ele, eu mesmo sempre critiquei quem comprava Corolla Cross, tô aqui dando uma mordida na língua de leve para não doer muito, tá? É um carro legal, realmente é um carro legal. Segue a gente nas redes sociais, todos os links estão embaixo na descrição, beleza? E aguarde em breve, possivelmente na semana que vem, vai vir um vídeo aí com o relato completo dessa experiência louca dessa viagem que envolveu estrada de pedra, ponte que desabou, manifestações por conta do resultado da eleição, teve de tudo nessa viagem, cara, beleza? Aguarda que vai vir em breve. Um abraço, galera, até mais.